Muito boa tarde. Oração Ação. Nosso grupo de estudos tem hoje mais uma reunião de estudos a partir de O Livro dos Espíritos. Um fabuloso livro de sabedoria, não melhor que vários outros, mas certamente importante. O Alcorão, os Vedas, a Cabala, a Torá, o Novo Testamento, são muitos os livros de sabedoria. O Livro dos Espíritos é apenas um deles, mas estar nesse rol de livros fabulosos é uma honra muito grande e merece, faz por merecer esse nosso estudo. Conheça, leia, estude o Livro dos Espíritos. Claro que o nosso movimento aqui, o nosso grupo aqui, jamais pode pretender esgotar um estudo de um livro fabuloso como esse. Todos os livros de sabedoria merecem uma visita, uma revisita, uma leitura, uma releitura, um estudo, um reestudo por muitos anos ainda. Que nós consigamos fazer o avanço possível para esse momento e o estímulo possível para outros avanços. Assim seja. Então, estamos no capítulo 8 da segunda parte desse fabuloso livro. Já estudamos as perguntas e respostas dadas a Kardec pelos Espíritos de Luz sobre diversos dos dons espirituais, dos dons mediúnicos e anímicos, da paranormalidade do próprio ser. E hoje vamos continuar, ou vamos terminar, os comentários de Kardec a essas respostas. Nesses comentários, Kardec já falou do sonambulismo natural e magnético, do sonambulismo e da clarividência, da visão à distância, a lucidez sonambúlica, falando sobre a influência do meio, a questão do corpo físico e o corpo espiritual, do sonambulismo e do conhecimento, do sonambulismo e da emancipação da alma, da busca essencial do homem, do êxtase. E hoje falaremos especificamente da clarividência ou dupla vista, da clarividência e das manifestações físicas, das diferentes manifestações da dupla vista em si, das leis da natureza, do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, fechando todo esse raciocínio, todo esse estudo, que, porém, não é concludente de nada, é uma contribuição, um avanço de Kardec nesse sentido. Vamos lá? Muito bem, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa sala de estudos. O primeiro item dos comentários de Kardec tem como título A Dupla Vista. E ele diz assim: às vezes o desprendimento do espírito ocorre quando a pessoa está acordada e produz o fenômeno conhecido como dupla vista. Aqueles que possuem essa faculdade conseguem ver, ouvir e sentir
além dos limites dos sentidos humanos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte onde o espírito possa estender a sua ação. Eles enxergam transpassando a visão comum, situada nos olhos do corpo físico, semelhante a uma miragem. Então, Kardec nos lembra da revelação dos espíritos, segundo a qual os dons paranormais, os dons do espírito, eles se manifestam por um processo de afastamento do espírito frente ao corpo físico. Porque o corpo físico serve como um fator limitante dos dons espirituais, e esse afastamento estimula, manifesta esses dons espirituais. Então a dupla vista ou clarividência dá aos seres a faculdade de conseguir ver, ouvir, sentir além dos limites dos sentidos humanos. Comenta Kardec que os clarividentes percebem as coisas ausentes por toda parte, onde o espírito possa estender a sua ação. Então, com a dupla vista, com o afastamento do espírito frente ao corpo, o espírito se transporta a outros lugares e passa a perceber, ouvindo ou vendo, as coisas que acontecem em outros lugares. Transpassando, usa ele essa expressão, ultrapassando a visão comum, situada nos olhos do corpo físico, como se fosse uma miragem. Continua Kardec sob o título agora, A Dupla Vista e as Manifestações Físicas. E ele diz assim: no momento em que ocorre o fenômeno da dupla vista, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olhar tem algo de vago e ele olha sem ver, ou melhor, sem fixar a visão. A fisionomia toda reflete um certo ar de perturbação. Nota-se que os órgãos da visão ficam alheios ao fenômeno, porque a visão persiste, apesar dos olhos fechados. Muito interessante, não é? Então a visão espiritual independe dos órgãos físicos, dos olhos no caso, fazendo com que o ser veja com olhos fechados. Continua Kardec, essa faculdade parece ser tão natural para aqueles que a possuem, assim como é para os homens fazer uso da visão física para enxergar. Consideram-na aqueles que possuem a dupla vista, a visão espiritual, a clarividência, consideram-na um atributo normal do seu ser sem nada de excepcional. Geralmente, após essa lucidez passageira, segue-se um esquecimento. A lembrança do que foi visto torna-se cada vez mais distante e acaba por desaparecer, assim como acontece no sonho. Todos nós temos essa vivência. Acordamos com a clara lembrança de um sonho. Mas conforme o passar dos segundos, assistimos esse sonho, essa lembrança do sonho se desvanecer. E Kardec informa que as lembranças da clarividência
seguem o mesmo roteiro, o roteiro de esquecimento, de desvanecimento da visão obtida espiritualmente. E fecha Kardec com o seguinte tema: as leis da natureza, o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Faz uma espécie de síntese em dois parágrafos apenas. Vamos ver o que Kardec comenta a respeito disso. O sonambulismo natural, o sonambulismo artificial, o êxtase e a dupla vista, ou clarividência, são apenas variações de uma mesma causa, expressões de um mesmo dom. Esses fenômenos, assim como os sonhos, pertencem às leis da natureza. Eis porque existem desde todos os tempos. Então, os dons espirituais, mesmo os dons mediúnicos, não foram criados, por exemplo, pelo Espiritismo ou por qualquer outra doutrina. Eles são anteriores, eles antecederam todas as doutrinas conhecidas hoje em dia. E continua Kardec dizendo assim: a história nos mostra que esses dons foram conhecidos, até mesmo explorados, desde a mais remota antiguidade. Neles encontramos a explicação para inúmeros fatos que os preconceitos acharam por bem simplesmente considerar como sobrenaturais. Aqui entra numa semelhança muito grande os dons espirituais com a crença no milagre, nos milagres. Uma compreensão a respeito dos milagres é que eles são uma ultrapassagem, uma derrogação, uma anulação das leis naturais. Por isso são chamados de fenômenos sobrenaturais. Mas isso Kardec situa aqui como preconceitos. Diz ele que os diferentes dons espirituais nos são mostrados pela história, que foram manifestados, conhecidos e até mesmo explorados desde a mais remota antiguidade. Nesses dons espirituais encontramos a explicação para inúmeros fatos que os preconceitos acharam por bem simplesmente considerar como sobrenaturais. Aqui, porém, no Espiritismo, esses milagres, esses aparentes descumprimentos das leis de Deus, são situados como na verdade eles são. São, ao contrário, um cumprimento das leis de Deus. Há uma explicação racional, lógica, sobre essas manifestações espirituais todas. Aqui os Espíritos revelam, como dissemos, que é esse afastamento do corpo que propicia a manifestação dos dons espirituais. Que por isso eles se expressam durante o sono, durante estados alterados de consciência, como na meditação, e até sob influência de certas drogas. Não é interessante saber disso? Por isso certas drogas são alucinógenas, por isso certas alucinações provocadas pelas drogas.
tem caráter tão diverso e às vezes muito similar à clarividência, à dupla vista, à visão espiritual. Então, todos os que possuem alguma espécie de dom espiritual precisam estudar a lógica que está por trás desses fenômenos. Não há lógica, não há razoabilidade alguma de Deus descumprir as suas próprias leis. Deus não é mais Deus por descumprir, por se colocar acima de suas leis, mas é mais Deus exatamente por cumpri-las. Assim como um pai tem mais autoridade, mais poder sobre seus filhos, se obedecer às normas que ele mesmo estabelece para os pequenos. E assim um mandatário mostra a sua força, a sua lógica, a sua justiça, se situar-se no mesmo patamar de obrigatoriedade de cumprimento das suas próprias leis. Se assim é com os mandatários humanos, muito mais será com o mandatário divino, de forma que vemos a força de Deus não pelo descumprimento, mas pelo cumprimento de suas normas, de suas leis. Fracos são os homens que boicotam seus próprios poderes pelo mau uso dos dons espirituais, usando para manipulação, para oferir vantagens econômicas, para ter vantagens políticas, comerciais, sexuais. Isso só mostra a tremenda fraqueza do ser humano. Forte é aquele que usa uma ferramenta para os fins a que elas foram criadas. E a ferramenta espiritual é uma expansão do ser, é uma capacidade da criatura de Deus, que se expressa em todo o seu poder quando usada eticamente, quando usada para o bem, para o serviço, para a compaixão, para a fraternidade. Todos nós que ensaiamos o desenvolvimento dos dons espirituais, devemos à nossa evolução um profundo estudo sobre a questão ética, sobre os valores, especialmente à luz de Jesus Cristo. Aprimoremo-nos moralmente, eticamente, tenhamos clareza dos valores corretos, dos valores de luz, dos valores de Jesus. Porque pelo estudo e pela prática desses valores cristãos, que nós nos habilitaremos ao bom uso dos dons espirituais e nos habilitando a esse bom uso, nos capacitaremos a uma ampliação desses dons. Porque, como foi dito por Jesus na parábola dos talentos, quem for bem no pouco, mais lhe será dado. Grande prazer em aprendermos juntos, muito feliz por tudo isso. E vamos, enfim, saudar os amigos que compartilham conosco desse grupo de estudos. José Bezerra, muito boa noite. Gugu Souza, muito grato pela sua participação, pela sua presença aqui, Gugu. Esther Ponzoni, muito boa noite. Mari Pereira, boa noite. Silene Reis Guise, Enir Cajazeira, Adelaide Dias, boa noite a todas essas amigas. Cardinho Oliveira, muito bom estar com vocês. Estudem
aprofundem, assistam novamente esses estudos, compartilhem esses estudos com amigos, convidem para os próximos estudos, porque amanhã às 18 horas continuaremos o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, amanhã iniciando o capítulo 9, que tem por tema o estudo da intervenção dos espíritos no mundo material. Como se dá essa intervenção? Os espíritos influenciam sobre nossas vidas? Como regular, como contribuir, como interagir com o mundo espiritual? Já que ele é um fator absolutamente natural nas nossas vidas. Conhecimentos fantásticos. Vamos juntos? Você é nosso convidado, amanhã esteja conosco. Por hoje, encerramos o nosso momento aqui, transbordando esse conhecimento como um estímulo para toda a humanidade que aqui nos assiste, que vai nos assistir depois na gravação, aqui ou no nosso canal do YouTube, e para toda a humanidade que não vai nos assistir, que transborde, que seja inundada dessa energia estimulante para o estudo da ética em geral, para o estudo da moral cristã em particular, e acima de tudo, como um estímulo para a prática cristã. Porque, como disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer, que praticar a moral cristã. Um grande abraço, um grande prazer estudarmos juntos e até amanhã às 18 horas. Um grande abraço, muita paz e muita luz para todos.